Olá! Hoje a gente vai encarar um desafio que, olha, assombra muita gente. O famoso papel em branco. Mas a ideia aqui é justamente essa: mostrar um método bem prático, sabe, para transformar aquela angústia de não saber por onde começar em um processo bem mais claro, bem mais tranquilo. Pois é, né? Quem nunca passou por isso? Aquela paralisia na frente da tela, o cursor piscando, a página toda em branco e aquela pressão para começar. É uma coisa que, nossa, praticamente todo mundo já sentiu, seja num trabalho de escola, na faculdade ou até num relatório importante no trabalho. Bom, vamos entender um pouco melhor esse sentimento. Porque, olha, ele tem nome, tem origem, e o mais importante, não é preguiça, viu? Nem falta de inspiração. É o que a gente pode chamar de o medo do papel. E é um fenômeno que tem raízes bem mais profundas do que a gente costuma pensar. E o mais curioso é o seguinte: esse medo não é coisa de iniciante, não. Pelo contrário, atinge todo mundo, de estudantes a profissionais super experientes. E a causa raramente é a falta de ideias. Na verdade, o problema costuma ser outro. Às vezes é um sentimento de incompetência ou uma certa antipatia por aquela escrita mais formal, acadêmica, sabe? Mas na maioria das vezes o motivo é bem mais simples: é a falta de um método. Ora, se o grande problema é a falta de um processo, a solução é ter um. Parece óbvio, né? Mas é exatamente isso. É sobre sair do caos e ir para a organização. É aqui que o jogo vira, de verdade. A gente pega uma tarefa que parecia assustadora e transforma em algo, olha, totalmente gerenciável. E isso não é só teoria, não. Olhem só este relato da genial Clarice Lispector. Ela sentia exatamente o mesmo desespero. E qual foi a solução que ela encontrou? Criar um sistema para ela. Anotar absolutamente tudo, mesmo as ideias que pareciam meio soltas, meio sem conexão. Pensem bem, se uma das maiores escritoras que a gente já teve precisou de um método, isso mostra uma coisa fundamental. Ter um processo não prende a criatividade, muito pelo contrário, ele liberta. Então, que método é esse, afinal? Bom, ele é dividido em 4 etapas bem claras. É legal pensar nelas como as fases da construção de um prédio, sabe? Primeiro vem a planta baixa, o projeto. Depois, a gente levanta a estrutura. Aí vem os acabamentos e, por último, a decoração. Cada etapa tem a sua função e o seu momento certo. E são essas aqui: planejamento, que é basicamente criar o mato do caminho; depois, a escrita, que é botar as ideias no papel; em seguida, a revisão, para refinar tudo; e, por fim, a editoração, que é dar aquele trato final. Essa é a estrutura, um passo leva ao outro, e isso acaba com aquela sensação horrível de ficar andando em círculos sem sair do lugar. Vamos ver cada um deles agora. Certo, vamos começar com o planejamento. Olha, antes de digitar uma única frase do texto final, é fundamental saber para onde a gente está indo, qual é o tema, qual vai ser o argumento principal. E a ferramenta mais poderosa para isso é o esboço. Um rascunho de um sumário, sabe? É ele que vai ser o nosso guia. E essa metáfora do mapa é perfeita, né? Porque escrever sem um esboço é exatamente como tentar dirigir numa cidade que ninguém conhece, sem GPS, sem mapa nenhum. A chance de se perder, de dar voltas inúteis e gastar uma energia danada é gigantesca. O esboço é a nossa garantia de que a gente vai chegar no destino certo. Ok, com o mapa pronto, agora é hora de botar o carro na estrada. É a etapa da escrita. E aqui, gente, o grande segredo é: não busque a perfeição agora. De jeito nenhum. Apenas escreva. Jogue as ideias no papel, mesmo que elas pareçam confusas ou desconexas, e lembre-se sempre desta frase, que é crucial: as ideias só ficam claras de verdade quando a gente começa a escrever sobre elas. E aí a gente chega na terceira etapa, a revisão. E aqui tem uma regra de ouro: nenhum texto nasce pronto. Nenhum. Depois de passar horas e horas olhando para a mesma tela, o nosso olhar fica viciado. A gente simplesmente não enxerga mais os erros que estão ali, na nossa cara. É por isso que um olhar de fora é tão, mas tão valioso. Uma outra pessoa lendo o texto pela primeira vez vai pegar falhas de lógica, erros de português, coisas que pra gente já se tornaram invisíveis. E, finalmente, a editoração. Pensa nela como o polimento final, sabe? Aquele último cuidado com a aparência do texto. Aqui o foco é na forma. Conferir as fontes, as margens, a formatação dos títulos. São esses detalhes que dão um ar profissional para o trabalho e, claro, garantem que a leitura seja bem mais fácil e agradável. Beleza, então já entendemos o método, as 4 etapas, mas a pergunta é: como a gente aplica isso na prática? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Algumas ferramentas bem concretas que dá para começar a usar hoje mesmo para facilitar bastante esse processo. A primeira ferramenta é justamente um modelo de esboço.
E a lógica por trás dele é super simples, mas muito poderosa. A introdução apresenta o assunto, os capítulos desenvolvem os argumentos, e a conclusão amarra todas as pontas. Seguir uma estrutura assim garante que o texto tenha um começo, um meio e um fim bem claros. É o esqueleto de qualquer bom trabalho acadêmico. Agora, a segunda ferramenta, essa que, olha, eleva o nível de qualquer texto. São os conectivos. Sabe aquelas palavrinhas e expressões que ligam uma frase na outra, um parágrafo no outro? Elas são fundamentais para dar fluidez e lógica para a escrita. Funcionam como se fossem pontes mesmo, ligando uma ideia na outra. E o legal de uma tabela como essa é que ela organiza os conectivos pela função deles. Por exemplo, precisa adicionar uma ideia? Pode usar um além disso. Quer mostrar uma oposição, um contraste? Vai de entretanto ou porém. E para fechar um raciocínio? Portanto, usar essas palavras do jeito certo deixa o texto muito mais profissional, muito mais claro. E vamos para a nossa terceira e última ferramenta, que é essencial, mas essencial mesmo para a escrita acadêmica. Ter um repertório de expressões para citar outros autores. A gente sabe que citar as fontes é obrigatório, né? Mas ficar usando sempre segundo fulano, deixa o texto muito repetitivo, empobrece a escrita. A solução, claro, é variar. Em vez de usar sempre a mesma fórmula, dá para alternar entre conforme Silva, de acordo com Silva, na visão de Silva, ou até Silva argumenta que. A grande dica é essa que está aí no final, ir mesclando essas expressões. Isso não só evita a repetição, como mostra um domínio muito maior da linguagem, o que é ótimo. Bom, então a gente já passou pelo problema, pelo método e pelas ferramentas. Mas agora vem o ponto talvez mais importante de todos. Este guia não é para ser uma receita de bolo, uma fórmula rígida. A ideia é que ele seja uma base, um ponto de partida para que cada pessoa construa o seu próprio processo de escrita. Então, a mensagem final é esta. Escrever, especialmente no mundo acadêmico, exige sim um método. Mas esse método não é de pedra, ele é flexível. O objetivo é pegar essa estrutura de 4 etapas, pegar essas ferramentas e adaptar tudo ao seu próprio ritmo, ao seu próprio estilo. No fim das contas, o processo tem que servir a escrita e nunca o contrário. E para fechar, fica essa reflexão. Com o método e com as ferramentas certas, o papel em branco deixa de ser um inimigo ou um monstro e passa a ser uma oportunidade. A jornada da escrita sempre começa com uma única anotação, uma única frase. Então a questão que fica é: qual vai ser a primeira ideia a sair da mente e finalmente ir para o papel?